Qual que é a técnica de manejo que você pode usar dentro da sua fazenda, da fazenda do seu cliente, seja de quem for, que vai te ajudar a melhorar o ganho de peso e também elevar a taxa de lotação da fazenda? Eu vou te mostrar nesse vídeo como que você faz isso e não é, tá, pessoal? Não é nenhum tipo de propaganda enganosa, é coisa que funciona, que eu venho aplicando isso. Inclusive, eu vou mostrar dados aqui reais para vocês, que é uma técnica que ela funciona. Meu nome é Diego Arruda, sou o criador do canal da Nova Pecuária, mas antes da gente entrar na ideia principal desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus colegas, coloque aqui também nos comentários um joinha, quais que são as suas dúvidas, que a gente vai estar respondendo aí, cada um de vocês. Eu peço isso porque é muito importante para o meu trabalho e me ajuda aqui a trazer mais vídeos, a produzir mais conteúdos para vocês. Então vamos lá, como que você vai fazer isso, Diego? Mas você está falando para mim que eu vou elevar a minha taxa de lotação, que eu vou aumentar o meu ganho de peso sem gastar R$ 1 a mais? Pelo contrário, o que vai acontecer? Você vai aumentar a sua produção de arrobas, você vai aumentar a sua capacidade de suporte, a sua taxa de lotação, perdão, e isso é um processo natural e ele vai fazer com que você diminua o seu custo de produção de arrobas. Então, o custo da sua arroba produzida, ele tende a cair. E eu vou mostrar isso aqui para vocês com fatos e dados reais que a técnica funciona. E ela é, ó, antiga. Mas, Diego, se ela é uma técnica antiga, por que que a gente não vê as pessoas usando? Por que que a gente não vê as pessoas fazendo isso? Né? E já que ela funciona, é a mesma coisa. Recria de bezerro no confinamento, né, que as pessoas chamam de sequestro, é uma técnica antiga. Isso não é novidade, pessoal. Isso é coisa lá de trás. Vamos pensar também inseminação artificial. Isso é coisa antiga, não é de 5 anos para cá, não. E se a gente for pensar que hoje menos de 20% do rebanho nacional de fêmeas passa por esse procedimento de inseminação artificial. Recria confinada é muito pouco, a gente não vê. São técnicas que estão consolidadas, são tecnologias que elas funcionam e elas não são tão praticadas assim como a gente acredita que deveria ser. Mas cada um sabe aonde que o seu sapato aperta, aonde que o calo pega. Como que chama esse manejo? Manejo de desponte e repasse. E você tem que colocar na sua cabeça o seguinte, geralmente quando a gente fala de manejo rotacionado, o que que acontece? As pessoas já criam uma barreira, elas estão bloqueadas, de que elas precisam de construir área de lazer, que elas precisam de colocar coxo coberto, e não é nada disso. O simples fato de você colocar mais igual ou mais de 3 pastos manejando um mesmo lote, você já está rotacionando. E não necessariamente os pastos precisam de ser do mesmo tamanho. Tem formas de você corrigir isso no manejo, pela diferença de um pasto e do outro. E, inclusive, se você for começar a implantar qualquer tipo de manejo rotacionado na sua fazenda, na fazenda do seu avô, do seu pai, seja quem for, eu nunca recomendo que você já faça uma estrutura. Usa o que tem. Começa a colher fruto disso, ganha o dinheiro primeiro para depois você fazer investimento. Depois que você colocar a mão na tecnologia, depois que você dominar a tecnologia, aí sim você começa a fazer investimento mais planejado e gradual. Ok? Então, não pense, mas eu vou ter que fazer um manejo de desponte e repasse, eu vou ter que construir área de lazer, vou ter que fazer cerca, colocar coxa coberta. Esquece isso. Eu faço isso em todos os meus projetos que eu trabalho, todos, 100%. A gente começa a rotacionar sem mexer em absolutamente nada de estrutura, aproveitando tudo aquilo que já está pronto. Lógico, né? Se eu não vou fazer um rotacionado num pasto, uma manga ou no piquete de 100 hectares. Eu vou escolher pastos menores, onde eu consiga encaixar tamanho de lote para poder fazer esse manejo. Então eu vou mostrar aqui para vocês
que nós não estamos falando de novidade nenhuma, é coisa que já tem anos e anos consolidado. Essa foto bonita aqui que eu sempre coloco nas minhas postagens lá no meu perfil do Instagram, que eu já aproveitando o gancho para fazer um convite, segue a gente lá nas nossas redes sociais, lá no meu Instagram é diegoarruda.s, diegoarruda.s. Esses animais que vocês estão vendo nessa foto, numa fazenda no Mato Grosso, Nova Chavantina, 2014. Esse gado não tem Photoshop, não tem absolutamente nada. É uma câmera que ela tem uma qualidade boa. Nessa época eu ganhei essa câmera ainda de presente. E vocês podem ver, olha a condição de pelagem. Inclusive, esse pasto é um pasto de Maasai, 2.000 hectares de uma área de rotacionado, de Maasai, com Mombaça, que as pessoas falam, Maasai não ganha peso, Maasai não é um capim bom, não sei o quê, não sei o quê. Esses dias mesmo eu escutei um áudio de um cliente que encaminhou para mim, do veterinário dele, falando, larga esse negócio de Maasai para um lado, isso não presta, não sei o quê, não tem proteína, o cara não sabe nem o que está falando. Essa que é a realidade. Esse pasto é uma forma de Maasai, tá? Com Mombaça. O que foi a forma? 9 quilos de Maasai com 3 quilos de Mombaça. Por que isso? Para a gente poder ter um volume de massa no primeiro ano, mas isso aqui já é forma já de 3 anos, tá? Esses animais aqui. O que consiste o manejo de desponte e repasse? É você colocar o lote de animais que estão já na fase de terminação, que já atingiram ou estão próximo do peso maduro, pastejando na frente, onde eles vão comendo a ponta do capim, tá? E o outro lote vem atrás, que a gente chama de repasse. Só que a base de manejo de altura e tempo de pastejo, eu não vou entrar nisso daqui, tá? O que tem que ser? Tem que ser altura ou tem que ser dias? Eu já falei disso lá no meu perfil do Instagram, já expliquei como que a gente trabalha, como que a gente correlaciona essas duas coisas, tá? E aí, se você não conseguir fazer como, você precisa priorizar uma delas. Mas, enfim, não é o objetivo agora desse vídeo, tá? Então, esses animais, a base de manejo toda vai ser o quê? Baseada no lote de repasse. Por quê? Porque o lote de desponte, que é os lotes dos animais que vão comer na frente, vão comer a melhor parte, né, a fração nobre do capim, que é a parte aérea, que a gente chama, né, esse povo vai comer ponta molinha, digestivo, proteína alta. Esses animais, praticamente, quando você tira eles do piquete, quem não conhece do manejo entra nesse passo e fala assim, não, mas aqui não passou gado. E realmente, de fato, esse é o objetivo, que eles possam escolher aquilo que eles querem comer e que eles comam esse capim na melhor fase dele, de quê? De digestibilidade, de proteína, de aproveitamento de tudo. Então, esses animais eles têm que ganhar mais peso, por quê? Porque eles estão comendo a fração nobre do capim. E o lote que está vindo atrás, que a gente chama de repasse, come ainda muito bem, porque fica praticamente todo o resíduo, né, do pastejo anterior para esses animais. Ah, Diego, não ganha peso? Não, não tem nada disso. Esses animais que vêm atrás também performam muito bem. E eu vou te mostrar como que você faz, né, essa adequação do número de animais. Como que você estrutura esses tamanhos de lotes. Então, só para vocês verem que isso aqui é um dado de 2013 e 2014. Esses mesmos animais que vocês estão vendo aqui na foto, consumindo um pasto de Maasai. Pô, Diego, mas isso é ganho compensatório. Não, nós estamos falando de um período de 4 meses. Ganho compensatório, geralmente, é de um mês para o outro. Aí eles vão falar de 50 dias, 60 dias. Nós estamos falando de 120 dias. Tá? Então, se a gente for pegar, por exemplo, o peso inicial, esses animais entraram com 300 quilos, 297, 285,5. E olha o ganho de peso desses animais do período de águas, tá? Que é agora, inclusive, essa época que a gente está começando agora. Olha até o ganho de até 15 de janeiro de 2014. E, consequentemente, tá? Foram todos os dois nos dias 15. Por tanta coincidência. Eu fui até recorrer meu banco de dados,
E eu falei, pô, esse aqui tá errado, né? Não, realmente, fato, foi dia 15 com dia 15. Teve essa coincidência, tá? E aí eles ganharam no manejo de desponte, tá? Desponte, comendo na frente, o melhor capim, comendo ponta, parte mais digestível, maior proteína, parte mais rica da planta, as folhas. Um lote ganhou 1,082 kg, outro lote ganhou 1,107 kg, o outro lote ganhou 1,352 kg. Então, olha que maravilha isso. E isso não é absolutamente nada, nada, nada que seja novidade. É uma técnica antiga e que ela funciona, os dados estão aqui para vocês verem. Mas é igual eu disse lá atrás, por que que isso não é usado? Porque a gente não é todo mundo que tem competência para fazer isso e não é todo mundo que está disposto a trabalhar com isso. Algumas pessoas preferem o quê? Meter comida no coxo e simplesmente ficarem ali, não ter trabalho. E aí, quando a gente tem qualquer tipo de movimentação negativa, né, do preço da arroba, aí as pessoas começam a entrar em exaustão, xingar o mercado, xingar, né, reclamar da indústria frigorífica, mas, dentro de casa mesmo, que elas deveriam estar fazendo os seus papéis, elas não estão. Então, esse aqui é só uma foto para vocês verem que é o mesmo gado, uma fazenda no Mato Grosso. Aqui esses carimbos são a identificação dos lotes, mas vocês podem ver, ó, tem esses boizinhos aí um pouco mais ruim, né? Mas é tudo cara de menino. Pode ver que a maioria dos animais é tudo boizinho ainda, de cabecinha quadradinha, pequenininha. Então não tem nada, nada de boi errado. E qual que foi a formulação que vocês usaram? É a mesma formulação. Saudade dessa época aqui, ó, que o milho era R$ 420 a tonelada, tá? Que um saco de sal aí era 2,84 kg, apesar de que agora não está produto mineral, está bem parecido, né? Não mudou muita coisa. Mas esse daqui é o programa de nutrição que esses animais comeram. O que eles comeram nas águas? Aí está aqui ó, o tal do nitrogenado, que eu sempre falo para vocês, tal proteinado e depois o outro proteinado. Essa é a base que eu venho usando. Claro, tem algumas atualizações que a gente vem fazendo nos programas de nutrição, corrigindo proteína, corrigindo ureia, aditivo, né? Às vezes a gente tem algum nutriente que a gente vai corrigindo, que a gente vai fazendo algumas adequações, mas a roda já foi inventada. O que a gente tem que fazer é pôr ela para poder girar. E ponto. Então, essa é a foto. Aqueles são os desempenhos, tá? Então, aqui, para vocês verem. Depois a gente tem aqui também a formulação comeram mineral com aditivo, tá? Então tá aqui para vocês verem o que é que nós fizemos e por isso que eu trouxe um dado lá de 2013, 2014 para vocês verem que isso não é nenhum tipo de novidade. Então esse daqui, né, é um lote que morreu a pasto, tá? É um lote que também trabalhou, né, que rodou no desponte, mas vocês podem ver que aqui já é um gado mais zerado. Então, esse gado ele tende a ganhar mais, tá? Tende a ganhar mais, mas também comeram a mesma suplementação, aquela mesma fórmula do slide anterior. E vocês podem ver aqui ó, o capim, ó. Olha para vocês verem o que é que esse animal de desponte come. Ele come isso aqui, a ponta do capim. E aí o lote de repasse, é isso daqui que ele vai comer. Esse aqui é um lote de repasse. E ele ainda come o quê? Muito bem. Isso aqui é período das águas, é uma região que chove de 1.600 a 1.800 milímetros por ano. Anos bons, isso sobe um pouco mais, mas é muito atípico, né? Intervalos muito grandes, mas é uma técnica que ela funciona e funciona muito bem. E agora eu vou mostrar para vocês como que é que vocês vão fazer essa conta, como que funciona, né, o manejo de desponte e repasse. Por que que o manejo de desponte e repasse, né, o manejo rotacionado em si, ele traz esse benefício para a gente de aumentar a taxa de lotação, porque você está sempre desfolhando a planta. E quando você respeita a altura de manejo, o que é isso? Quando você desfolha a planta, você está estimulando ela o quê? A soltar outra folha para ela, que é como se fosse uma sobrevivência da planta. Então, ela tem que soltar folha. Então, quanto mais você desfolha ela, quanto com mais frequência,
lógico que respeitando a altura, ela vai produzir mais. Então você estimula a planta a produzir mais. Produzir mais, o que vai acontecer? Consequentemente, vai pedir mais gado. Diego, a explicação é boba assim, desse jeito mesmo? É, claro. Se a gente for aprofundar tecnicamente, o nível de complexidade às vezes aumenta um pouco, mas a grosso modo não é diferente dessa simplicidade que eu estou trazendo isso aqui para vocês, tá? Então vamos imaginar que você tem aqui um pasto, na verdade 4 pastos, tá? E o que acontece? Você vai ter um lote aqui que é o de desponte, e aqui atrás você vai ter um lote que é o lote de repasse, tá? Diego, mas como que eu vou fazer essa conta? Você vai ter que somar a área dos 4 pastos, tá? Tem gente que, não, mas peraí, eu vou fazer só... Não, se você vai fazer um manejo, né, nesses 4 pastos, você precisa de somar a área dos 4 pastos. E aí, como é que a gente dimensiona o tamanho de lote? Aqui vai 20%, tá? 20% da capacidade de suporte dessa área toda. E aqui vai os outros 80%, tá? É basicamente isso. E aí o que aconteceu? Pô, aqui entrou lote de repasse. Suponhamos que seja um braquiário. Você pode fazer esse manejo em qualquer capim que você quiser. Qualquer capim. Então vamos falar braquiário, a altura de saída é 20 centímetros. Opa, deu 20 centímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui vai estar praticamente intocável. Aqui entrou com 40. Aqui você vai tirar, vai estar com 38, vai estar com 35. O que você vai fazer? Você joga esse lote para cá e esse vem para cá. Depois aqui chegou. Aqui agora está o lote de repasse. Opa, baixou para 20 centímetros. Aqui ainda está com 38. Não tem problema. Quem que vai acertar o capim é o lote que vem comer atrás. Jogou o lote de para cá e jogou o outro para cá. Ô Diego, mas e aí, cara? É manejo é pela altura ou ele é pelo tempo? Aqui você vai ter que correlacionar com as duas coisas. Eu sempre, independente de qualquer manejo, quando a gente está falando de rotacionado, sempre você tem que trabalhar com as duas. Ah, Diego, mas eu não tenho condição. Prioriza a altura, mas já começa a mexer para ajustar, para focar o quê? Nos 2 pontos, ok? Nos 2 pontos. E olha que tanto que é interessante isso daqui, tá? Por quê? Porque se a gente está falando 50% do tempo do ano, o pasto vai ficar vedado. Vai ficar sem gado, porque se eu for pensar aqui o lote de desponte, o pasto ele veda com gado dentro, ele sai com gado dentro. Por quê? Porque a lotação é muito baixa. É muito baixa. E aí vamos olhar aqui, vou mostrar para vocês como é que eu faço isso. Vou fazer essa conta aqui, vou abrir o Excel e eu vou mostrar para vocês como é que a gente organiza isso. Primeira coisa que você tem que entender, que você precisa de conhecer, é qual que é a capacidade de suporte desse pasto. Qual que é a capacidade de suporte dessas 4 áreas. Você pode fazer em 6 piquetes, você pode fazer em 8 piquetes. Não recomendo que faça mais, tá, do que 8. 4 é o limite, 6 intermediário, 8 é o máximo, tá? Então, o que a gente está falando aqui? Eu tenho o pasto, né, o pasto, tá? Tenho o pasto, que vai ser o pasto 1, pasto 2, pasto 3, pasto 4, tá? E aí, você vai ter o quê? Você vai ter aqui a área em hectares. Então, sei lá, o pasto 1 ele tem 25 hectares, o pasto 2 tem 30, esse aqui tem 28, esse daqui tem 32. Ou seja, é aqui que eu vou fazer o meu manejo, tá? Então, se eu vou rotacionar, se eu vou usar esses 4 passos, eu preciso de quê? De somar a área. Lembrando que, eu vou inclusive deixar aqui na descrição dessa aula, nós temos aqui no nosso canal 2 aulas que a gente mostra
como que você levanta a capacidade de suporte de um pasto e como que você determina, inclusive, qual que é o número de animais que você pode colocar em um pasto baseado na taxa de lotação, né, na capacidade de suporte de UAs por hectare. Não vou entrar nisso aqui, porque senão a gente vai estender muito o vídeo, aí a gente acaba às vezes perdendo foco. Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esses outros dois, né, essas duas metodologias para você chegar a esse número. Então, qual que é a minha área total, né, de manejo em hectares? Eu tenho que somar isso daqui. Ou seja, eu tenho 115 hectares para poder fazer esse manejo. E aí, suponhamos, tá, que a taxa, né, a capacidade de suporte, que o suporte dessa área, eu fiz lá, joguei na minha equação do balanço de massa, ou consultei a tabela das aulas anteriores, dos vídeos anteriores, e esse pasto eu cheguei à conclusão que essa área, ela tem uma capacidade de suporte de 1,2 UAs por hectare. Tá? Vamos colocar aqui para ficar mais fácil, UA por hectare. Vamos lá, UA por hectare, o hectare não tem acento. Vamos aumentar aqui para ficar fácil de ver. E aí eu preciso transformar isso daqui para quê? Para quilogramas de peso vivo por hectare. Tá? Vamos tirar ali o acentozinho, que também deixar bonitinho. Eu preciso de fazer o quê? Multiplicar isso aqui por 450. Ou seja, quantos mil quilos que cabem nessa área minha de manejo? Então, vamos lá. Suporte total. Tá? Suporte total. Quilograma de peso vivo agora não é por hectare, agora é total. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 540 e eu vou multiplicar pela minha área de 115 hectares. Então, nesse meu módulo, o que acontece? Eu posso colocar 62 mil quilos de peso vivo. Então, vamos lá, meu lote de desponte, tá? Que corresponde nada mais do que 20%, ou seja, 62 mil vezes 20%. 12.420 quilos. Qual que é o peso do seu manejo, né? Geralmente, qual que é a baliza? Qual que é o peso mínimo para esses animais entrarem, por exemplo, ali no manejo de desponte e repasse? Sei lá, a partir de 12 arrobas, 360 quilos, ele já entra. E aí, esse animal, depois ele termina a pasto, sai com 550 quilos. Então, qual que é o peso médio? O peso médio é a média simprona aqui mesmo. Soma os dois, depois você divide por 2. Então, 455 quilos. Ou seja, peso médio, tá? Peso médio do meu lote de desponte. O que eu vou fazer? 455. Qual que é o tamanho do meu lote? Tá? Tamanho do lote. Eu vou pegar o tamanho do lote, eu vou pegar o peso total que eu posso colocar e eu vou colocar aqui 455. Então, o meu lote de desponte são o quê? 27 animais, 27 cabeças. E agora eu vou fazer a conta de quê? Do repasse. Tá? Do repasse. O que é? O que sobrou aqui? Suporte total, repasse, quilogramas total, que vai ser nada mais do que o suporte total de quilos do pasto, 62.100, menos o desponte. Então, eu posso colocar lá no manejo de repasse 4.680 quilos. Agora que vem o pulo do gato, tá? Agora que vem o pulo do gato. O que você tem que fazer aqui? Aqui você precisa de colocar a mesma coisa, o peso médio. Qual que é o peso que você comprou, né? Geralmente o peso da sua reposição, tá? Não, não, mas aí esse animal vai entrar aqui. Não. Você vai pegar o peso de entrada, o peso que você geralmente compra. Então vamos falar que você compra esses animais com 195 quilos.
e eles entram no manejo de repasse com 360. Você vai fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui, ó, peso médio. Então, 277, vamos arredondar isso aqui para 280, tá? Desponte, repasse, peso médio, repasse. Certo? Esse daqui, ó. Opa, 280. Então, tamanho do lote vai ser esse dividido pelo peso médio. Tá? Então, lote de 177 animais. Vamos arredondar aqui para 300. Então, lote de 160 animais. Ok? Então, quantos animais que vai rodar nesse meu manejo rotacionado, desponte e repasse? 27 animais mais 160. Então, o total desse módulo é um lote de 187 animais. Esse é o objetivo, essa é a conta. Por que geralmente, o que dá errado, né? Onde que é a bronca aqui de um manejo rotacionado, desponte e repasse? Geralmente as pessoas erram por quê? Porque o trabalho que você tem de estar sempre andando no meio do gado, de você estar sempre dando rodeio, de você estar sempre tendo, né, que mudar de pasto, é mais trabalhoso. Então, se você é para mudar, tirar esse animal que era para ficar naquele pasto, sair com uma altura de 20 centímetros, né, o lote de repasse, sair com uma altura de 20 centímetros e era para ficar naquele pasto 8 dias, e ele saiu com 12, e o pasto, ao invés de sair com 20, baixou para 15, você começa a ter problema, você perde, aí sim, por quê? Porque você está trabalhando com uma pressão de pastejo maior. Aí você vai estragar o pasto, vai perder o desempenho. Eu já vi várias vezes, já cheguei em várias fazendas de proprietários e inclusive vaqueiro falar que manejo rotacionado não funciona. E quando você vai levantar, né, o histórico, quando você vai descobrir quais são as causas, sempre ou é erro de ajuste de lotação ou é erro de manejo. A técnica funciona, vocês já viram que está aí, não tem necessidade de exageros de nutrição. Inclusive, eu já coloquei lá no meu perfil do Instagram diversas vezes marcando um consultor de uma empresa de consultoria, fazendo com esses mesmos desempenhos que eu mostrei aqui nesse vídeo, com a mesma ideia de suplementação, que, aliás, né, por sinal, é a mesma escola de onde eu vim. Ok? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, coloca aqui também nos comentários quais são as suas dúvidas, o que você está achando, né? Que as pessoas que já vêm acompanhando o nosso canal já durante um tempo. Me siga também nas minhas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.